Olá, bem-vindos a todos. Como vão? A gente está começando mais um DR, nosso DR de número 23. Hoje é sexta-feira, dia 19 de agosto de 2016. A gente está no nosso 23º Diário do Romance. O Diário do Romance é o trabalho por trás do trabalho, é um pouco o esmiuçamento de um processo criativo de um romance, que é um dos gêneros mais difíceis, talvez, enfim, que tem suas vicissitudes particulares. E esse é o 23º encontro que discute a produção do Dionísio em Berlim, que é o título provisório de um romance para o qual eu ganhei uma bolsa, e essa é uma forma de oferecer uma contrapartida a essa bolsa. Gente, bem-vindos, bem-vindos. Olá, Gra, olá, Vinícius, olá, Rafael, olá, Vitor, olá, Fernando, bom dia, bom dia. O pessoal vai entrando, olá, Márcia. Leonor, como vai? Tudo bem? Como vai, Leonor? Kátia, bom dia. Tudo bem, gente? Vamos entrando. Gente, nosso encontro hoje é super, mega, hiper especial. A gente atravessou o Rubicão. Rubicão é aquela costa no sul da África. Atravessar o Rubicão é uma metáfora para dizer, olha, já passamos da metade do nosso percurso. Também estamos passando da metade do romance. Oi, Tayane. Oi, Kátia. Oi, Kétia. Tudo bem, gente? Bem-vindos a todos. Hoje é sexta-feira, 11h30, e a gente vai conversar hoje sobre um tema muito particular, e que é... Olá, Valmir, tudo bom? Faz tempo que não te vejo. Valmir é meu colega ali na Casa das Rosas. Tá fazendo clipe dessa turma espivetada, um leão por página. Gente, é esse o título do nosso encontro, um leão por página, né? E nesse encontro a gente vai conversar um pouco sobre quais foram os desafios que foram apresentados até agora na construção desse romance, Dionísio em Berlim, e como a gente resolveu ou não resolveu esses desafios, né? Eu exponho esses desafios porque eu acredito que eles também sejam comuns a outros tipos de processo, a outros trabalhos que talvez vocês estejam empreendendo na construção dos romances de vocês, os trabalhos de vocês mais longos, das novelas, né? Muitos dos aspectos do romance também podem ser estendidos para as novelas. Olá, Dênia, bom dia, Beth, bom dia, Vitor. Olá, Everaldo. E eu queria falar para vocês, convidei o pessoal, toda a minha lista, então eu acho que hoje a gente vai ter um público grande aqui. E eu queria começar fazendo uma diferença entre o que eu chamo de narrativas percurso e narrativas trama, né? Que seria, em linguagem geográfica, a diferença entre estradas e cidades na narrativa, né? O que é uma estrada? Estrada é uma coisa que te conduz adiante. Estrada é um caminho, né? E muitas das escritas que a gente vai elaborando são caminhos, né? Eles vão levando adiante a história, vai sendo empurrada pela própria história, e o sentido, né? O sentido do último capítulo, ele é um decantado de tudo que foi sendo acumulado ao longo dessa aventura, dessa jornada, né? De modo que eu vou entender o último capítulo se eu atravessar os capítulos anteriores. E aí eu vou construindo o sentido a partir dessa duração, né? É o que o cinema faz, em certo sentido, em contraposição à fotografia. Fotografia é um sentido fixo. A fotografia, ela circunscreve a partir dos seus limites, né? Se você for ver, a realidade é muito diferente da foto, porque a foto ela cria possibilidades a partir daquilo que ela não revela também, né? Ao passo que o filme não, o filme trabalha com duração, o filme trabalha com um processo de encadeamento, né, de sentidos, ou seja, você tem uma cena, depois você tem outra cena, e você vai construindo essa figura desse personagem, as personagens vão criando o corpo ao longo da história, e isso é um pouco a metáfora da estrada na narrativa, né? E você tem a outra construção, que é a da narrativa trama. O que é a narrativa trama? É comparável com a ideia das cidades. A narrativa trama é aquela que você tem uma tessitura, né? Você tem vários sentidos, né? Sei lá, fiz um desenho aqui meio tosco,
só para que vocês... Bem tosco. Mas só para que vocês acompanhem, você tem várias tramas, né? Ou seja, você tem uma trama a partir de vários tecidos, e existe uma tensão entre entre esse tecido. E a trama é aqueles pontos de intersecção entre os sentidos. Tá? Algo acontece, a tela escureceu. Voltou, mas você não escuta, Kátia. Dá um refresh na página. Tá? Vê aí se volta, dando refresh na página. E, gente, o que é... Quando a gente vai se envolvendo com as histórias que a gente gosta, a gente vai criando essas tramas. As tramas vão sendo pontos que não estão só no começo, mas que reaparecem, né? É algo que, de alguma maneira, vai ligando os pontos da história em diversos momentos, né? O que a gente vai vendo é que, à medida em que a gente se torna familiarizado com essa história, a gente vai criando, a gente vai repetindo alguns elementos, né? A gente vai recorrendo a esses elementos. E esses elementos conferem uma certa coesão à história, né? Por exemplo, um dos elementos que confere uma coesão à história do Dionísio em Berlim é, como vocês sabem, não sei, aqueles que já passaram por aqui, sabem da história da tatuagem, que é uma tatuagem que está no meio das costas desse personagem, e ele não sabe exatamente o sentido dessa tatuagem. Ele toma consciência dessa tatuagem lá pra frente na história, né? A primeira namorada dele aponta e fala: o que é isso nas suas costas? Né? Que desenho é esse? Que estranho, né? E ele vai, de alguma maneira, buscando o sentido dessa tatuagem enigmática, e isso vai ligando um capítulo a outro, né? Outra configuração da trama que se estabelece é também quando um personagem fala de outro personagem, né? Eu gosto muito disso. A Silena, lá pelas tantas, vai falar que encontrou a bailarina no capítulo 2, né? E a bailarina sofria por Dionísio, né? Lá pelas tantas, a Silena vai falar do turco, do segurança turco, que é o Emin, né? E esse Emin aparece como uma figura super paranoica na história na narrativa da Silena, né? Isso tudo vai construindo. Quando você coloca personagens falando uns dos outros, você vai construindo uma trama, porque são vários sentidos diferentes numa mesma história, né? Quanto mais densa essa trama, mais você vai sentir que está dentro de um universo ficcional, né? Quanto mais densa a trama, não sei se vocês entendem, mais você vai sentir que está dentro de um universo ficcional, né? Quanto mais os elementos repetem, olá Tina, olá Cíntia, olá Luciana, bom dia. Essa ideia é um pouco difícil de traduzir, né? Principalmente quando a gente não tem um livro em comum que a gente leu. A gente está falando o tempo todo de Dionísio em Berlim, mas Dionísio em Berlim é um livro que eu tento expressar parte dos fragmentos a partir desse diário, mas o livro em si vocês não têm acesso. Olá Marcela, chegou! Conseguiu chegar a tempo hoje. E, bom, gente, e quando isso acontece... e você tem esse outro componente do romance, que é o componente do percurso, ou seja, é a narrativa que vai avançando, né? E que vai se desdobrando, que vai se desdobrando, que vai se desdobrando a partir de fatos mais ou menos desconexos, né? E é engraçado, porque muitas vezes a gente tem uma sensação, em relação ao livro que a gente está escrevendo, que é uma sensação X, e que nem sempre corresponde ao que o livro na verdade, né? Ao que o livro vai se construindo. Por exemplo, eu fiz uma coisa hoje eu estou um pouco atrapalhado, gente, porque eu resolvi acordar e ler tudo o que eu tinha escrito. Só que o que eu já escrevi já é bastante, felizmente, já tem um corpo, né? E o que acontece é que eu não consegui ler tudo. Então eu li o capítulo 1 inteiro, e eu fiquei muito feliz, assim, foi uma surpresa muito boa, porque o capítulo 1 tá bom. E aí eu li o capítulo 2 até uma certa altura. Mas corre o risco de ficar igual a novela da Globo, onde incrivelmente todos os personagens se conhecem, mesmo não tendo nada a ver. Paula, mas aí você está traduzindo algo negativo da trama, né? Da novela. Isso é uma trama mal feita, né? Ou não é mal feita, não sei.
Não sei como é essa coisa da novela, porque na novela você tem ali 20 personagens, você tem um cenário fixo no Projac, lá no Kojak, na casa de filmagens da Globo, da qual eu sei muito pouco, Projac. Olá, Thaís, tudo bom? Divertido quando você faz esse aham, depois de uma paradinha que está falando. Olá, Simone, tudo bom? O pessoal fica mais à vontade para comentar nos nossos DRs. Olá, Fernando, tudo bem? E o que eu tô falando, gente, é que não, a trama ela não precisa ter essa coesão tosca, né? Mas sim, tem tramas que são que os personagens vão se revisitando tanto que tem essa cara de novela, de telenovela, né? Ou de radionovela, né? Mas eu não estou falando disso, eu estou falando de como a gente habita um mesmo universo e está envolto nos mesmos problemas, porque um romance é um corpo de problemas, né? É um corpo de questões, é um universo de questões que a gente vai sobre a qual a gente vai se debruçar. Olá, Rhys Myers. Se eu tenho uma história com uma trama cheia de momentos, lugares que uma hora ou outra, mas até lá que ponto eu continuo um lado lá para passar para o outro, tipo Gotti, que mostra o Oriente. Nossa, eu não entendi muito o que você colocou aqui, Vorris. Uma coisa que eu queria dizer, gente, é que quando eu escrevia a minha história, existem basicamente 3 técnicas de revisão de um romance predominantes. Na segunda-feira, às 11h30, né, ou seja, no final desse final de semana, ou seja, daqui 3 dias, eu vou dedicar um BR apenas a técnicas de revisão. A gente vai falar sobre técnicas de revisão, esmiuçar as técnicas de revisão. E o que eu posso adiantar nesse momento é que eu mudei a minha técnica de revisão. Ou seja, eu vinha fazendo de um jeito nas outras histórias, nos meus outros romances, e esse romance pedia uma técnica de revisão um pouco distinta, né? E que é avançar, né? Revisar, de repente, o último dia, o antepenúltimo dia, e sempre ir adiante, não ficar me detendo muito sobre o que eu escrevi, não ficar relendo o primeiro capítulo de novo, depois o segundo, depois o terceiro, não. Ir avançando, avançando, avançando. E eu tinha uma noção de que eu estava construindo uma narrativa percurso, ou seja, uma narrativa na qual as coisas estavam muito interligadas, né? Onde o personagem ia deixando coisas para trás, né? E coisas para trás que não dialogavam com os elementos do presente da narrativa ou dos dias que eu estou escrevendo. Mas o que acontece é que eu acho que tão mergulhado nessa história que de alguma maneira essa trama já estava sendo tecida, independentemente de eu saber que ela estava sendo tecida. Não sei se vocês entendem. Quando eu vou ler o conjunto do meu texto, eu falo, nossa, está muito coeso. Ou seja, eu não preciso me preocupar com essa dispersão. Embora uma certa margem de dispersão seja positiva. Gente, a gente está falando algo aqui que é muito sutil na construção da história, né? Que é uma espécie de intimidade que a gente vai construindo nas histórias que a gente escreve, né? E aí eu vou falar, gente, de algo, tipo, quando trocar de um lugar da trama para outra. Ajudou? Quando trocar de um lugar da trama para outra. Olha, vamos ver se o exemplo ilumina, Vorris. Cada capítulo do meu livro tem um personagem que narra, né? Quem já está acompanhando o DR sabe disso, já tá a par dessa história. Então, o primeiro capítulo é um capítulo narrado por um segurança do museu. O segundo capítulo é narrado por uma bailarina cega, que está dentro de uma casa de dança chamada Fight Club. E o terceiro capítulo é um churrasco de um homem só, de uma mulher, né, de uma travesti muçulmana que está foragida, que está como refugiada, porque a família tentou matá-la, né? E é a personagem que teve um contato talvez mais próximo com Dionísio, porque a Silena morou com Dionísio, foi companheira de apartamento de Dionísio em Lichtenberg, que é um bairro da Berlim Oriental, da antiga Berlim Oriental, né? Nordens na hora de escrever, olha só, obrigado. Devemos ser como Nordens na hora de escrever. E cada capítulo desses apresentou uma dificuldade muito específica, muito particular, porque cada capítulo desses tinha uma linguagem própria. Um dos grandes desafios do livro, né, era construir um capítulo com uma linguagem específica, muito singular. Ou seja, eu teria que me desdobrar
em vários, e eu teria que ser muito verossímil nesse caso. Ou seja, eu teria que ser outros, encarnar esses outros, e teria que ser verossímil, não poderia ser só o arquétipo ou só o estereótipo de um personagem, né? Porque um dos riscos que a gente corre construindo vários personagens é criar estereótipos, ou seja, aquele fulano tem 2, 3 traços, então eu vou me pautar por aquele 2, 3 traços, porque senão eu me perco e sabe-se lá, né? Não, eu me deixei levar por essa voz e o personagem eu fui construindo a partir da voz, ou seja, as histórias foram nascendo a partir dessa voz e a partir da relação particular que cada um se estabelecia com Dionísio, né? E aqui eu venho falar um pouco sobre a dificuldade que foi cada capítulo, porque a dificuldade tem a ver com os personagens específicos. Vocês me acompanham, gente? A dificuldade do capítulo 1 tinha a ver com construir um desacontecimento com um estatuto de acontecimento, né? Ou seja, existe uma suspeita de invasão desse museu, né? E uma suspeita de que Dionísio furta algo da coleção de Schliemann, que é a coleção da Troia desenterrada, né? Vocês não sabem, não sei se vocês sabem, mas Schliemann foi um arqueólogo que encontrou a Troia homérica, né? Havia indícios de que a Troia de Homero, né, estaria em determinado lugar, e o Schliemann é um desses caras aventureiros que de alguma forma construíram uma ideia de herói sobre si mesmos, né? E ele desencava a Troia homérica, ou seja, um único indício real de que Troia existiu foi encontrada por Schliemann a partir dessa imersão. E os tesouros de Príamo, que se diz, né, o tesouro de Príamo, se encontra todo acumulado nesse museu em Berlim, que fica na Ilha dos Museus, que é o Neue Museum. E supostamente essa figura, da qual o leitor nada sabe, porque é uma figura, é o primeiro capítulo, né? O primeiro capítulo ele tem essa função. A Fernanda Torres fez isso no fim. Cada capítulo é narrativo de um personagem, gostei de uns e não de outros. Olha lá. Não, tem vários autores que fazem isso, Paula. Vários autores. O Nick Hornby, por exemplo, tem um livro onde são 5 suicidas que se encontram no alto de um prédio. Eles vão se suicidar na noite do Ano Novo, e aí eles se encontram lá para se matarem juntos, mas aí eles não se matam porque eles se encontram, um atrapalha o suicídio do outro. Enfim, fecha parênteses. Aí a dificuldade do capítulo 1 era poder criar um não acontecimento com o estatuto de acontecimento, porque o Dionísio não furta nada, mas algo muito maior do que os fragmentos do tesouro de Príamo ele furta, né? E esse segurança turco ele é uma testemunha desse furto, né? O que leva, né? Qual que o que rouba Dionísio da vida das pessoas, né? O que Dionísio leva da vida das pessoas, né? Com certeza um pensamento estruturado, um pensamento obsessivo, a ideia de um cotidiano vazio, né? É isso que rouba Dionísio da vida das pessoas. Olá, Bruna, tudo bom? Que legal. Bruna é aluna do curso online. Então, o desafio era construir uma história que capturasse o leitor, gente, porque a gente precisa capturar o leitor, sabe? A gente não pode ser... É injusto com o leitor. Ele tem tanto livro para ler, ele tem tanta coisa para fazer. Você precisa ser sedutor, cara. A tua linguagem precisa seduzir, sim. Ela pode ser seduzir de diversas formas. Pela dificuldade, pela austeridade, pelo hermetismo, mas ela precisa seduzir o leitor. Ela precisa seduzir quem lê, né? O leitor. Ela precisa seduzir as pessoas, né? As pessoas estão aí para serem seduzidas pelos seus livros, né? Então o capítulo 1 tinha essa dificuldade. A princípio, o capítulo 1 seria o capítulo da bailarina cega, que conta a história de Dionísio desde a infância dele, na ilha naufragada, passando pelo mosteiro budista, passando por Nova York e chegando a Berlim, né? Mas aí eu falei, bom, mas o que vai acompanhar o personagem? Por que eu vou acompanhar um personagem do qual nenhuma curiosidade foi despertada a princípio, né? Então eu coloquei o capítulo do segurança turco no primeiro capítulo, porque é um momento em que algo muito misterioso acontece, né? E é uma história muito narrada, de uma forma muito estruturada, né? Porque o turco é um sujeito muito obsessivo, né? Há um grande valor simbólico nisso, ele desenterrou, exato, mas esse valor simbólico está na base da construção desse romance. É impossível agradar a gregos e troianos. De fato, mas eu acredito que
que alguns dos gregos podem ser atraídos e alguns dos troianos podem ser atraídos também. E aí, qual que era o desafio do capítulo de número 2? Porque o capítulo de número 2 é que ele conta toda a história de Dionísio até chegar em Berlim, ou seja, ele vai narrar a vida do cara, e Dionísio já tem uma visceralidade total, Valmir. Visceralidade total. Estou aqui pensando. E a ideia é justamente, porque a turma da Casa das Rosas ontem me fez essa pergunta, que é, mas por que você está escrevendo essa história? E eu voltei para casa pensando nisso, acordei pensando nisso, e essas perguntas às vezes desconcertam, né? A gente não consegue estruturar certas ideias, porque a gente está ainda na fase da pergunta, ainda na fase do susto da pergunta, né? Mas a gente vai abordar isso mais para frente, e a gente vem abordando isso todos os dias desses DRs, né? Qual que era o desafio do capítulo número 2? A prosa poética da bailarina, né? Que ao mesmo tempo a dessa figura que é... Porque ela é cega, porque ela é vidente, né? A bailarina, os videntes são aqueles que vêm além nas histórias, né? São aqueles que antecipam os destinos dos personagens. Então essa bailarina ela é cega para que ela possa ver melhor outras coisas, né? Por isso que ela está cega na história. E a linguagem dela é poética pelo mesmo motivo, porque a linguagem poética é a linguagem carregada de uma ambiguidade germinal, de uma ambiguidade múltipla, ou seja, a partir da linguagem poética você pode se desdobrar para outros campos, você pode abrir outras searas, você desenha horizontes, as pessoas ficam ao mesmo tempo perdidas, porque a mensagem, que é a mensagem epifânica do futuro, é uma mensagem também criptografada, né? Então, o desafio do capítulo 2 é passar de um capítulo 1, que é super estruturado, com um personagem muito sedutor, porque esse cara é um leitor de ficção policial, então é um capítulo todo estruturado um pouco pela trama policialesca, e eu adoro fazer esse tipo de coisa, gosto muito, né? E o capítulo 2 é um capítulo que navega em águas subterrâneas, então poder construir ainda uma atração, as histórias pedem para ser escritas. Eu tenho uma que no meio perdi quando meu HD queimou. Putz, gente, tem que fazer backup. Façam backup. A gente precisa dedicar um DR só para backups. Né? Mas o desafio do capítulo 2 era justamente sustentar uma voz poética e ao mesmo tempo contar uma história. Né? Contar a história, ou seja, Dionísio é essa figura que passou uma infância cuidado por um pescador, e ele considerava que esse pescador era um padrasto, não era um pai, porque era uma figura meio distante, que cantava canções de outro lugar, ou seja, o Dionísio não sabe onde nasceu, ele sabe que ele cresceu, desde que ele se conhece por gente, nessa ilha, e essa ilha naufraga, né? Ou seja, existe um paralelo entre a Troia homérica, que naufraga, né? O tesouro de Schliemann, e a história de Dionísio, né? Que também nasce, ou seja, passa uma infância em uma ilha que é subsumida nas águas quentes do mar Asiático. E depois ele vai, ele passa a adolescência dele num mosteiro, né? Num mosteiro no Butão, onde esse pescador deixa ele e abandona ele lá. Ele fala, bom, aqui você vai ter uma família, eu não vou poder te dar essa família, eu já fiquei muito tempo com você. Ou seja, essa é uma figura super enigmática, esse pescador, e esse pescador vai voltar em Berlim. Ele vai encontrar o pescador em Berlim nesse capítulo 3. Né? E esse pescador não era um pescador, era um sujeito que cuida de Dionísio e afasta Dionísio de Berlim. O Dionísio é um sujeito que nasce em Berlim, né? E não sabe disso. Né? O indício de que ele nasceu em Berlim está nas costas, porque nas costas tem uma espécie de um cartão postal da torre da rádio. Né? E estamos aqui tecendo isso. E além da torre da rádio, tem um nome, que é Gottlieb, que é amor de Deus, que é uma expressão em alemão, mas que é um nome. Né? E existe um composto químico nas costas do sujeito. Ou seja, todas as pistas para o cara, de alguma maneira, descobrir o destino dele, e que está traçado nas costas, é um pouco a figura do Damon, né? Aquele sujeito aquela imagem que todos enxergam, menos a gente, porque o negócio está no meio das costas dele, e foi tatuado enquanto ele ainda era um bebê, e vai sendo desenrolado na história. É o elemento de coesão da trama, essa tatuagem de Dionísio.
Porque Dionísio também é uma figura dispersiva, por isso que a gente tem que lidar com essa coesão. Porque, por exemplo, Dionísio tem um nome a cada capítulo, né? Claro que é a mesma pessoa, e claro que quando você lê, você fala, não, essa é a mesma pessoa, que vai assumindo diferentes faces com diferentes personagens, né? Mas isso já é um elemento dispersivo, né? E o capítulo 3, a dificuldade do capítulo 3 é a do presente absoluto. É de você desacelerar a narrativa, construir uma trama que seja simples, né? Porque a voz da Silene é uma voz muito clara, muito lúcida, muito gostosa, porque é uma conversa muito íntima com você, ao mesmo tempo bem humorada. A Silene é uma figura divertida, ao mesmo tempo é uma figura dolorida. E a grande questão do capítulo 3 é o que acontece? O que acontece numa história de desacontecimentos? Você leu, se não, Nietzsche, Nietzsche total. Nietzsche está na base desse romance, de fato. Essa história é muito nietzschiana. E o Dionísio da história é o Dionísio da comunhão da primavera. É isso. Boa, Maurício. Nossa, você captou no primeiro dia, hein, cara? E a questão é o que acontece? O que acontece nesse presente? E esse é o capítulo em que o escritor, lembra, a gente vem falando de pudor, a gente vem falando do inquietante ao longo de todas as nossas histórias. Quem perdeu as outras DRs, está tudo ou no meu canal do YouTube ou gravado aqui embaixo no Escrita Criativa. Em todos os vídeos, todos os DRs estão aí embaixo, vocês podem ver. E a gente vem falando de pudor, a gente vem falando de limite, a gente vem falando daquilo que está na personalidade do personagem, mas não está na personalidade do autor, que sou eu, né? E dos limites que a gente precisa ultrapassar e na razão pela qual a gente vai escrevendo uma história que não sou eu, mas que sou eu, que é isso, essa visceralidade da qual o Valmir falou, né? E o grande desafio do capítulo 3 é como criar uma sequência de acontecimentos sem precisar criar um enredo careta, né? Porque a gente veio falando aqui da ideia do muro, né, da coisa do... Teve um outro DR onde a gente falou que o Dionísio ia se agrupar com uma trupe também em Berlim, e eles iam começar a fazer experimentos urbanos, e depois eles iam fazer uma intervenção dentro dos andames da construção, que estava projetando ali um grande edifício... onde foi um lugar histórico, onde o muro caiu, ou seja, é um lugar histórico de uma ausência também, porque Berlim é cheia desses lugares vazios, desses lugares ermos, desses lugares baldios, e que tem muito a ver com o fato de que todos os personagens são personagens estrangeiros na trama. E quando eu leio a coisa numa sequência, eu falo, não, são todos vira-latas. Os personagens desse livro são todos vira-latas, são todos vira-latas. E é muito legal estar construindo uma história de vira-latas. Eu acho que viva, né? Mas também é um desafio, e o desafio tremendo do capítulo 3, do qual eu estou me havendo agora, e está sendo muito difícil, vocês estão vendo que é até difícil falar sobre esse assunto. É construir esses acontecimentos mínimos sem desenhar um mapa pré-estabelecido. Ou seja, o mapa ele vai sendo desenhado à medida que eu escrevo. Ao mesmo tempo, isso precisa estar organizado. Eu sempre me preocupo com a coesão. A parte obsessiva do Tiago se preocupa com a coesão. Se preocupa com o avanço da história, né? E de fato, gente, a gente está aqui hipnotizado a partir dessa história. Vocês têm alguma pergunta a fazer? Eu tive mais calado hoje. Porque eu estou contemplativo em relação ao que eu produzi até então, né? Porque... agora eu vou avançar, eu não vou ficar lendo muito o que está para trás. Claro que quando eu terminar essa história eu vou ler. Talvez no capítulo 5, que é um capítulo que torna vários elementos muito claros, que é o capítulo que se chama Gottlieb, e vocês vão descobrir que Gottlieb é uma pessoa, e que Gottlieb teve vários filhos, e a gente vai descobrir o que significa esse componente químico, nas costas do Dionísio. A gente vai descobrir por que Dionísio foi expulso de Berlim e por que ele retorna. E
E quem lê o projeto já sabe mais ou menos que história é essa, né? O projeto, para quem quiser saber, se inscrevam no escritacriativa.net.br e vocês vão saber. Meus queridos, já é 12:01. Esse foi um DR que eu pretendia anunciar, uma grande estrutura da história, e ficou um encontro cheio de lugares vazios, porque é difícil falar de alguma coisa que está tão grande já, né? É difícil falar de uma cidade, né? E é isso. A história, ela vem como uma estrada e vem como uma construção de uma trama numa cidade. Peraí, o Silvio falou uma ligação entre planejamento... perdi. Você acha clichê o começo da história ser contado pelo próprio protagonista? Não, eu acho que o clichê não é nunca algo... nunca é algo de antemão. Às vezes o clichê está muito mais no nível da frase do que no nível da estrutura. As estruturas, a gente pode tomar estruturas e subvertê-las de uma maneira muito, muito fácil. Quer dizer, não que seja fácil, mas não é tão difícil subverter a estrutura. O que é difícil é a gente se livrar das ervas daninhas do texto, né? No sentido textual. E eu acredito que a escrita do romance seja realmente isso, né? Cada leão por página, né? A gente tem que matar um leão por página. Isso tem ficado muito, muito claro, e na verdade isso já era claro para mim. Mas eu acho que o DR esses nossos encontros me deram um impulso. Estive aqui tentando dizer, o sinal não estava legal hoje, putz, mas você vai ver o replay, tá bom? Bom fim de semana. Essa contemplação da revisão acho complicado. Gente, segunda-feira então, a gente vai falar sobre processos de revisão às 11h30, tá? Como você faz para evitar mexer no texto. Nunca consigo chegar ao final do texto. Não, a gente precisa mexer no texto e a gente precisa também não mexer no texto. Mas isso a gente vai falar segunda às 11h30, tá bom? De uma forma muito mais organizada, da qual, se comparado com, com a nossa conversa de hoje, que foi muito... bom, é um risco, gente. A gente pensa enquanto fala, e isso é bonito também. Aliás, como fica? No projeto você definiu uma história, um caminho, e se você vê que ele pode mudar, como faz? A gente precisa mudar sem mudar o sentido geral da história. E a possibilidade é que essa história, essa trama, seja construída de uma maneira suficientemente lacunar para dar conta da possibilidade de você mexer dentro. Porque a gente vai mexer quando a gente for escrever. A gente só vai descobrir a história que a gente queria escrever. E a gente só vai entender por que a gente queria escrever no ponto final. Que é quando estiver pronto para ler a história de novo e mexer ela mais ou menos umas 1000 vezes. Queridos, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado por essa discussão. Eu não dou como garantida a atenção de todos. Eu sei que, assim como esse encontro aqui, muitas outras coisas competem com a atenção de vocês. Então eu espero valer cada minuto desses nossos encontros. Esse é o Diário do Romance Dionísio Imbelin, e a gente continua na DR de número 24, tá bom? Então, um bom final de semana para vocês e a gente se vê, tá? Tchau!